Vamos para a segunda parte. Nós estávamos vendo sobre. Cadê vocês? Vocês estão aí, gente? Fala comigo aí, gente. Já deu pra vocês bater um rango, já não deu? Já deu um tempão aí pra vocês descansar um pouco. Deu até pra vocês tirar uma soneca até. Olha, 50% só, pois é. Eu tenho certeza. A hora que eu comecei a falar, que eu tenho certeza que deve ter gente lá, falando, puta, eu não acredito. Calma, pô, acaba. Calma que acaba. Tava falando pra vocês sobre reações de primeira ordem. Mas existem reações que não são de primeira ordem. Existem reações que são de segunda ordem. O que são reações de segunda ordem? São reações que ou cuja velocidade depende de ou a concentração de duas espécies ou a concentração de uma única espécie, mas que está multiplicado duas vezes. É a que está aqui, ó. Ou é essa situação, a multiplicação de duas concentrações, ou de duas espécies. Professor, Oi, oi, meu Deus. Não você está coloquei. presente? Não, o professor mesmo tem problema sério de idade, tal, falta um pouquinho de memória, difícil. Vocês vão chegar. Um dia vocês vão chegar. Calma que demora, até você chegar lá, mas a hora que você chegar vocês vão ver que é difícil. Onde eu tô aqui? Nós estávamos vendo sobre reações de primeira ordem. Agora vocês estão vendo, né? Estão vendo aí? Beleza. Quando a gente está falando sobre reações de segunda ordem, as reações de segunda ordem são reações cuja velocidade de uma reação ela vai depender ou, olha aqui, ó, ou de uma única espécie elevado ao um expoente 2, ou a multiplicação da concentração de duas espécies diferentes. Porque a somatória do número um aqui com o outro número um aqui vai dar 2 também. Para ficar fácil aqui, para a gente verificar um exemplo dessas reações de segunda ordem, eu estou dando como exemplo aqui, ó, uma reação de segunda ordem que vai depender. Veja que você acaba. Eu poderia falar, depende da concentração, de duas concentrações. Só que ou vai depender de duas concentrações de espécies diferentes, ou duas concentrações de espécies iguais. Porque se for duas concentrações de espécies iguais, x vezes a concentração de x vai dar x elevado ao quadrado. Então veja, pega como exemplo essa reação aqui, ó. 2x elevado, resultando em produtos. Se é uma reação de segunda ordem, se é uma reação de segunda ordem, a lei de velocidade é a constante de velocidade vezes a concentração do reagente elevada a 2. Se essa aqui é uma reação, e pelo jeito é uma reação elementar, esse número que fica aqui é o coeficiente estequiométrico. Por isso que tem esse número 2 aqui. E por isso que está esse 2 aqui. Segunda ordem, porque é 2. E é 2 também porque é uma reação elementar, porque tem 2 aqui também. Continuando. Então, aqui é a lei de velocidade. Nós vimos já que a velocidade de uma reação química pode ser escrita em função da velocidade de consumo dos reagentes e velocidade de formação dos produtos. A velocidade de formação dos reagentes, ela pode, a velocidade de formação dos reagentes e de formação dos produtos, ela pode ser representada dessa maneira, na forma de derivada. Se eu pegar esse x ao quadrado e passar dividindo, e passar esse dt para esse lado aqui, multiplicando, eu vou chegar a uma equação do tipo dx
concentração, né? dt não, derivada da concentração também aqui de x ao quadrado e isso aqui vai ser igual a K vezes dt. O que acontece? Isso aqui vocês não conseguem resolver ainda. Isso aqui é uma equação diferencial. Essa equação diferencial, quando resolvida por integral, vocês vão aprender ainda que é integral, vão chegar nessa equação aqui. Então, o que interessa nesse momento é esta equação. Essa equação, veja que aqui nas reações de segunda ordem não tem uma dependência de ln ou de logaritmo. Aqui a dependência é o inverso da concentração da espécie num determinado tempo t, é igual a constante de velocidade k, continua sendo constante, vezes t, que é o tempo, mais o inverso da concentração inicial. A concentração inicial, no tempo zero, ela é constante também. Ela é constante. Então, isso aqui é constante e o kzinho é constante. Veja, então eu posso, gente, fazer um monitoramento desta concentração aqui em função deste tempo aqui. E eu posso ter um gráfico como esse que está aqui. Ó. Deixa eu só apagar, para vocês não ficarem olhando lá em cima, que não precisa. Só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Eu não vou falar do gráfico. Então, veja, agora eu posso ter um gráfico de 1 dividido por xt, está aqui, em função do tempo t. Que tempo? Esse tempo aqui. O coeficiente angular da reta é k. Percebe, gente, que não tem um sinal negativo na frente aqui do k? Olha lá quando da primeira ordem como que era, olha. Percebe que tem um negativo aqui, ó? Aqui não tem, ó. Cadê? Aqui não tem, é positivo. Veja que é positivo. Pelo fato de ser positivo, a inclinação é positiva, é para cima. Olha a diferença. Quando é de primeira ordem, a reta é para baixo. Quando é de segunda ordem, a reta é para cima. Outra coisa. Esse ponto inicial aqui, ó, é justamente este 1 dividido pela concentração no tempo zero. E o coeficiente angular dessa reta, ou seja, a inclinação dela, é justamente a constante de velocidade. Então, vocês conseguem, se a reação for de segunda ordem, fazer um gráfico como esse e determinar a constante de velocidade. Antes de falar do tempo de minha vida, veja, vocês poderiam falar, mas como que eu vou saber se uma reação é de primeira ordem ou de segunda ordem? Veja, vou voltar no exemplo que eu dei aqui para vocês. Isso aqui é uma reação de primeira ordem, não de segunda ordem. É uma equação de primeira ordem. Se você faz um experimento como esse, que você pega uma substância, uma proteína, um vírus, uma bactéria, e você quer testar uma substância, um medicamento qualquer. E você começa a irradiar, você coloca um medicamento lá para ver se mata o vírus, a bactéria, e você começa a monitorar uma propriedade da bactéria, que pode ser a proteína dela, como essa aqui. E você faz um gráfico como esse. O gráfico não dá uma reta, você percebe o que é uma reta. Se ele não dá uma reta, significa que a reação não é de primeira ordem para essa equação. Veja que eu estou fazendo aqui o gráfico que eu estou mostrando para vocês é para essa equação. Então você pode falar o seguinte: se não for uma reta, eu posso afirmar o seguinte: essa reação não é de primeira ordem, mas ela é de qual ordem? Eu não sei. Vou fazer o que eu faria. Eu pegaria novamente esses resultados. Novamente, eu faria essa conta. Aliás, não essa. Eu pegaria esses resultados. Em vez de eu fazer esta conta que é de primeira ordem, eu faria esta conta aqui, ó, de segunda ordem.
Eu iria aqui, perceba, eu vou pegar esse gráfico, deixa eu ver essa conta que eu vou colocar, fica mais fácil. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu escrever aqui. 1 dividido por x, aqui é A, né? Melhor ainda. Por A no tempo t é igual k t mais 1 sobre a concentração de A no tempo zero. Concentração e concentração. O que acontece, gente? As equações são diferentes. Essa aqui é uma equação de primeira ordem, essa aqui é de segunda ordem. Essa de primeira ordem, essa aqui de segunda ordem. Percebam, diferente. Esse gráfico aqui é de uma reação de primeira ordem, de estar usando essa equação. Se por algum acaso, ao usar essa equação, eu não obter uma reta, eu posso falar que o processo de, por exemplo, de fotooxidação ou de oxidação daquela proteína, ou seja, dessa proteína aqui, não é de primeira ordem, porque não é uma reta. Pode dar uma curva quando você faz esse gráfico. Tudo bem, qual que seria a segunda hipótese? Vamos fazer esse gráfico então. Vamos pegar a fluorescência num tempo qualquer e vamos pegar a fluorescência num tempo zero e vamos fazer o mesmo gráfico, só que em vez de ser ln de f por f0, seria um gráfico de 1 sobre AT em função do tempo. Se ao fazer esse gráfico, o gráfico é uma reta, você poderia falar, então a reação ela é de segunda ordem. Porque quando eu fiz o primeiro gráfico, não deu uma reta, ela não é de primeira ordem. Você fez o segundo gráfico, usando uma equação de segunda ordem, foi uma reta, você pode afirmar ela é de segunda ordem. Se você fez o gráfico usando essa equação e continua não dando reta, você pode falar que a reação não é nem de primeira e nem de segunda. E aí nós vamos ter que estudar, não é o caso aqui, isso aí vocês vão ver lá em Físico-Química, reações de terceira ordem, de ordem fracionária, etc. Mas o esquema é dessa maneira. Graças a Deus que a maioria das reações são reações de primeira e de segunda ordem. Tudo bem aí, gente? Beleza. Uma outra questão a ser dita. Tempo de meia-vida. Novamente, o que é o tempo de meia-vida? O que é o tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo em que a concentração num determinado tempo vai ser igual à concentração no tempo zero dividido por 2. Por 2. Bem, então aqui, veja, a equação é essa. É o tempo, a gente já colocou. Aqui o que eu fiz? Eu peguei essa parte da equação e joguei para o outro lado, aí fica negativo. É o tempo de minha vida, está aqui o T1 meio, representando o tempo de minha vida, é o tempo em que esta concentração aqui vai ser igual a essa concentração dividida por 2. Por isso que aqui vai aparecer x02. Se eu resolver essa equação, eu vou obter esta equação verdinha. Perceba que o tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem depende da concentração inicial do reagente no tempo zero, enquanto que para uma reação de primeira ordem, o tempo de meia-vida não depende da concentração. Isso é muito significativo, ou seja, aqui, na queda aqui, né, da concentração no tempo nas reações de primeira ordem, independentemente da concentração que você comece, ela vai ter um determinado perfil. Aqui na segunda ordem, não. Dependendo
da concentração que você começa, ela vai interferir no tempo de meia-vida. Ela vai interferir. Então, se percebam, reações de primeira ordem não depende da concentração do reagente. Reações de segunda ordem depende da concentração. E aí, vejam, aqui é um exemplo de uma reação de primeira ordem, aqui é um exemplo de uma reação de segunda ordem. Olha o tempo de meia-vida de uma reação de primeira ordem, olha o tempo de meia-vida de uma reação de segunda ordem. Percebam que para cair a metade da concentração inicial, numa reação de segunda ordem, o tempo é muito menor do que de primeira ordem. Então, nesses gráficos que eu estou mostrando aqui, esse gráfico de curva 1 é um gráfico da reação de primeira ordem e esse 2 é um gráfico da reação de segunda ordem. Veja que a reação de segunda ordem ela cai mais rápido para o mesmo tempo. Então veja, aqui, olha, em 50 segundos, a reação de segunda ordem, você teria uma concentração 0,25, enquanto para a de primeira ordem seria 0,50. É importante você saber determinar se uma reação é de primeira ordem ou é de segunda ordem. Uma reação de segunda ordem é muito mais rápida do que uma reação de primeira ordem. Tudo bem, gente? Compreenderam aí? Pois bem. Deixa eu ver se eu vou falar isso aqui agora. Não. Vamos fazer exercício. Veja, o que a gente falou até agora? O que nós falamos até agora? Nós falamos um pouquinho sobre lei de velocidade. Lei de velocidade, que é determinada em função desta equação aqui. Desta equação que demonstra, essa equação aqui, que demonstra que uma lei de velocidade ela é feita por uma constante de velocidade e feita pela multiplicação das concentrações dos reagentes elevado a um determinado expoente, que nós chamamos ordem de reação. Vimos que esse expoente pode ou não ser igual aos coeficientes estequiométricos. Podem ou não ser igual aos coeficientes estequiométricos. Se forem iguais aos coeficientes estequiométricos, a reação é dita reação elementar. Se for diferente, a reação não é elementar. Uma reação elementar, quando ela acontece, a reação, o choque, por exemplo, de A e B, é instantâneo para gerar C e D, ou seja, ele se choca e já gera C e D. Quando ela não é uma reação elementar, ou o A ou o B precisam gerar um radical para que o radical interaja com o outro reagente. E isso vocês vão ver em química orgânica. Depois a gente viu como determina a ordem de reação. Como determina a ordem de reação. Então vamos ver, tem um exercício para isso. É só a gente trabalhar a matemática, substituindo a lei de velocidade, para achar qual que é o valor da ordem da reação. E isso permite determinar a ordem de reação em relação ao reagente e em relação à reação em termos do fator global ou da ordem global da reação. E depois a gente viu o que são reações de primeira ordem e reações de segunda ordem e seus tempos de meia-vida. E isso permite nós verificarmos, primeira coisa, que constantes de velocidade influenciam na velocidade de uma reação. Vimos aqui que constantes pequenas fazem com que haja uma variação mais lenta da velocidade, como vocês estão vendo aqui, enquanto constantes de velocidade maiores fazem com que a queda seja muito mais significativa. E depois nós vimos uma aplicação, para que servem essas leis de velocidade, e vimos a lei de velocidade de segunda ordem, que por sinal é ou permite com que a velocidade de decomposição de um reagente seja muito mais intenso, rápido, do que uma reação de primeira ordem. Vamos ver o exercício.
Vamos ver exercício. Cadê os senhores? Não, não é aqui. É aqui. Tudo bem, gente? Vou fazer exercício agora, para ver se a gente capta o que a gente viu aqui. Exercícios para nós digerirmos o que vocês comeram. Vamos lá. Meu Deus, põe aqui. Aqui. Agora eu vou ter que apagar isso. Esse apagador também apaga. Não apaga. Tem que ser na luta mesmo. Agora esse aqui apaga, não apaga. Lamentável. Então vamos começar aqui. Vocês estão enxergando, gente? Vocês conseguem enxergar? Cadê vocês? Vocês conseguem enxergar o exercício? Beleza. Vamos fazer aqui, exercício 13.47. Às vezes, a linguajar do livro, ele não permite a gente ser igual a que eu coloquei na transparência lá para... Transparência, meu Deus. No slide lá para vocês. Mas a gente vai fazendo as traduções, porque isso aqui é porque fizeram a tradução do Atkinson e traduziram dessa maneira. Vamos lá. Perceba o seguinte, se a reação... Vamos lá. Se a reação NO2 mais CO, dando origem a NO mais CO2, ocorre por um processo de colisão de uma etapa, qual seria a lei de velocidade, de taxa que ele fala? Na verdade, a lei de velocidade esperada para essa reação. Se a reação NO2 mais CO, dando origem a NO mais CO2, ocorre por um processo de colisão de uma única etapa, qual seria a lei de velocidade esperada para essa reação? Aí continua. A lei de velocidade existente é assim. Taxa, que é velocidade, é igual a K NO2 elevado ao quadrado. Ponto. A reação poderia realmente ocorrer por uma colisão de uma etapa entre o NO2 e o CO? Explique. Deixa eu ver aqui novamente. Olha só. Vamos lá. Você tem a reação N2 mais CO NO mais CO2. Essa aqui é a reação química. E ele fala o seguinte, então ele está colocando uma condição. Se essa reação aí ocorrer por um processo de colisão de uma única etapa a gente não viu, a gente vai ver ainda, né, na próxima aula, a gente vai verificar sobre o mecanismo de reação. Né? Então vamos fazer esse exercício nessa linha de raciocínio e depois vamos ver semana que vem. Estudando semana que vem se a gente
consegue fazer esse exercício de outra maneira. Hoje, lendo ocorre por um processo de colisão de uma única etapa, ou seja, quando eu falo uma única etapa, significa que pode haver a colisão do NO2 e CO para gerar o NO e o CO2 sem haver geração de radicais. Qual seria a lei de velocidade esperada para essa reação? Ora, se considerarmos que a velocidade da reação ocorre em uma única etapa, a lei de velocidade pode ser assim escrita. V é igual a uma constante K, que pode ser constante. Inclusive a constante que está aqui em cima dessa setinha, constante de velocidade dessa reação. K concentração de concentração de NO2 e a concentração de CO. Veja, gente, vocês poderiam falar assim para mim: professor, por que você não está colocando aquele aqui, você não está informando assim, ó, N e M, que são as ordens da reação? Por que você já está colocando 1 aqui em cima? Eu estou colocando 1 já aqui em cima pelo seguinte fato, que ele está falando que a reação acontece por uma única etapa. Se a reação acontece por uma única etapa, a reação ela é elementar. Então, veja bem, vou completar aqui a reação. Se a reação é elementar, a ordem da reação acaba sendo igual ao coeficiente estequiométrico. Então, eu vou escrever isso aqui. Se considerarmos que a velocidade da reação ocorre em uma única etapa, a lei de velocidade pode ser assim escrita, 2 pontos. Uma vez que a reação é elementar. E por ser uma reação elementar, os coeficientes estequiométricos da reação são numericamente iguais ao ou às ordens de reação dos respectivos reagentes. Então, veja, aqui você tem o número 1 na frente do N2, então aqui esse 1 vai ficar aqui em cima da concentração do N2. Aqui você tem o número 1 na frente do CO, então você vai ter aqui no expoente aqui do CO também o número 1. Aí ele diz o seguinte: a lei de velocidade, ou a lei de taxa existente, que significa a lei de velocidade existente, é o seguinte: taxa, ou seja, que é velocidade, é igual a KNO2 elevado ao quadrado. Ponto. A reação poderia realmente ocorrer por uma colisão de uma etapa entre o NO2 e o CO? Olha só o que está falando. Uma reação elementar é uma reação que acontece da forma como está escrito lá. Se ela é reação elementar e acontece por uma única etapa, a lei de velocidade era essa.
Mas foi feito o experimento e a lei de velocidade é outra. Aí ele pergunta: a reação poderia realmente ocorrer por uma colisão? Considerando que a lei de velocidade experimental é V é igual a K pela concentração de NO2 elevado ao quadrado o que é diferente da lei de velocidade esperada para uma reação elementar única etapa, considerando que a lei de velocidade experimental é V. Deixa eu melhorar o português aqui. Portanto, diferente da lei de velocidade esperada por uma reação elementar, podemos afirmar que esta reação não é ou não pode ocorrer por uma colisão de uma etapa apenas. Entenderam aí? Compreenderam, gente? Uma reação elementar é uma reação que acontece numa única etapa. Se ela acontece numa única etapa, os coeficientes estequiométricos aqui da reação precisam ser as ordens da reação. Então a lei de velocidade é essa aqui. Mas experimentalmente, a lei de velocidade foi outra. Então não posso falar que essa reação ela é uma reação elementar. Não é uma reação que vai acontecer a partir de uma única etapa. Tudo bem? Muito bem. Depois, vamos para o próximo exercício. Deixa eu salvar, né? Gente, será que eu salvei isso? Salvando. Na sequência. Aí eu vou ter que abrir o Excel aqui. Se for possível alguém me ajudar aí, ó, eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou ter que pedir uma ajuda para vocês aí para poder. Mas é que acho que os números é fácil. Vou verificar aqui. Os seguintes dados foram reunidos a uma certa temperatura para a decomposição do cloreto de sulforila, SO2-Cl2, uma substância usada numa variedade das sínteses orgânicas. Então está aqui um processo de decomposição do SO2-Cl2, que é o cloreto de sulforila, gerando dióxido de enxofre mais cloro gasoso. Aí está aqui, ó. Veja que eu tenho uma concentração, ou seja, você está acompanhando a concentração do reagente. Veja que o reagente está aqui, né? O reagente está aqui, isso aqui são produtos. Estou acompanhando a concentração dos reagentes em função do tempo. Aí ele pergunta o seguinte: faça um gráfico da concentração versus o tempo e determine a taxa de formação do SO2. Taxa significa a velocidade, tá? E determine a velocidade
a taxa de informação dessa 2 com o tempo 200 minutos e 600 minutos. Só fazendo o gráfico para a gente ver. Então vamos fazer o gráfico. Exercício que é esse daqui, gente? Exercício 13,56. Então vamos colocar aqui exercício 13,56. Vamos aumentar, né? Porque senão vocês não enxergam nada. Exercício. Vocês estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo enxergar? Beleza. Exercício 13,56. Aí, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu não sei se vocês já usaram Excel. Vamos colocar aqui a concentração. Concentração do S2, Cl2. Op. Ai, ai. Concentração do S2, Cl2. Aqui não tem, mas tem como fazer isso daqui também, né? Deixa eu ver aqui. Dois. SO2, Cl2. Isso aqui é concentração. Uma concentração em mol por litro, se eu não me engano. Depois vou ter que verificar, mas acho que é mol por litro. Isso. E o tempo. E aqui eu tenho o tempo. Acho que é em minutos, deixa eu ver. Isso. O tempo. Não sei, tô achando que. Bem, também se for assim, depois a gente inverte. Colocar o tempo aqui. 0 vai até 1100. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. 0, 1000, 876, 768, 673, 590, 0517, 453. Ah, deixa eu acertar um negócio aqui no meu computador, tem que ser ponto. No de vocês deve ser vírgula mesmo, aqui no meu é ponto. Vírgula 453, 397, 348, 305, 267, 234. Muito bem. 876, 768, 673, 590, 517, 453, 397, 348, 305, 267, 234. 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só estou checando aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar fazer o gráfico. A gente seleciona aqui. Ops. Aqui não, nem aqui. Aqui, inserir.
Nós vamos fazer um gráfico de dispersão. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se esse daqui realmente é o que eu vou ter que trocar aqui um pouquinho. Espera aí. Vou colocar aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui. E aqui. Ctrl X, Ctrl V. Esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y. E aqui estão os valores. Muito bem. Vou colocar novamente. Inserir gráficos aqui, ó. Esse gráfico é de dispersão e vou aqui, ó. O que está acontecendo? Ele fez um gráfico para mim. Por que não está aparecendo meus eixos? Bem, também posso colocar depois. Ele está mostrando um gráfico aqui para mim. Calma aí, também deixa eu aumentar isso aqui para vocês enxergarem. Vou aumentar aqui também. O que eu fiz aqui? Deixa aqui também para vocês enxergarem melhor. Ele está fazendo e está mostrando para a gente um gráfico do SO2. Nem sei se aqui eu vou conseguir mudar. Não. Formatar de gráfico. Deixa eu ver. Não vou fazer isso aqui não. SO2-CL2, ele está mostrando a variação da concentração do SO2-CL2 em função do tempo. Isso aqui é o tempo. Tá aqui, olha. Tempo. E essa aqui é a concentração do S2-CL2. Percebe que ele está numa tocada aqui, ó. Ele está diminuindo, 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 diminuindo. Eu vou tentar passar uma reta aí. Eu não sei se vai dar uma reta. Eu não sei. Tá? Só vou mostrar para vocês. Não, vocês vão ver que não está uma reta nisso. É só olhar você vê que não dá uma reta. Clica aqui. Linha de tendência. Percebe que não dá para falar que é uma reta? Ó. Ele passa aqui, né? Tem um ponto lá em cima, aí passa aqui por baixo, aí volta de novo. Isso aqui é típico de uma queda em exponencial. E a gente já mostrou já que isso aqui essa maneira da gente representar é exponencial. Veja bem o que ele está pedindo para a gente. Ele quer que nós determinemos a velocidade de informação do SO2. Determinemos a velocidade de informação do SO2 no tempo 200 minutos e 600 minutos. Tempo 200 minutos e 600 minutos. Então ele está querendo que eu use, né, use esse gráfico para que a gente possa achar, né, o valor da constante de velocidade. Olha só, se eu conseguir, esse gráfico é justamente esse gráfico aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. É justamente esse gráfico, ó, concentração em função do tempo. A equação que rege essa curva aqui é essa aqui, ó. Essa. Se eu tenho a concentração num tempo tal aqui, eu tenho... A concentração inicial é no tempo zero. Ele deu lá pra gente. Ele deu. Eu tenho tempo também, que ele está falando, é 200 a 600. A gente vai achar o valor, a gente vai achar no gráfico lá também o valor no tempo 200 minutos, qual que é a concentração. Eu vou conseguir calcular, no caso aqui, a constante de velocidade está uma letra grega. Né? Lambda. Mas, aqui a gente está colocando como casinho. Vamos tentar fazer um... Vou ver se eu consigo fazer isso flexão, né? Se fosse lá no Origin, já tinha sabido. Mas deixa eu ver se
eu consigo fazer uma outra linha de tendência aqui. Exponencial. Tá vendo aqui? Tá linear, tá vendo? Aqui ele já coloca linear. Eu vou colocar exponencial. Olha só. Olha a diferença. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu fazer uma coisa para ficar mais nítido. Ah, não, ele altera tudo. Que pena. Tudo bem, deixa assim mesmo. É, eu acho que agora eu vou conseguir. Putz, eles bicho. Deixa assim mesmo. O que que acontece, gente? É, não sei se do jeito que tá, porque tá a mesma cor. Eu queria mudar um dos gráficos da cor. Eu não tô conseguindo aqui. Vocês percebem, olha, antes a gente tinha uma reta aqui, ó, que estava cruzando os pontos. Quando eu coloquei exponencial, percebe que ele vai ponta a ponta aqui, ó, bem bonitinho, ó. Quer dizer, não dá pra gente usar essa reta aqui, esse gráfico na forma de reta. Não dá. Esse aqui não dá pra gente usar. Perceba aqui, ó. Olha a diferença. Aqui tá ponta a ponta. Olha quando eu coloco a reta. Vou tirar aqui. Olha só. Aqui é reta. E aqui é ponto a ponto. E eu vou tirar a reta. É muito diferente. Então, aqui sim eu estou conseguindo, bom, assim, uma representação da mudança, desculpe, não é variação, mas da mudança da concentração em função do tempo. Vamos ver se eu consigo achar a equação agora. Mostrar a equação. Isso. Rótulos. Não é isso. Também não é isso. Agenda. Tendência. Títulos. Depois eu mudo. Linhas de tendência. Exponencial. Mais opções. Antes da mais opções, deixa eu tirar isso aqui. Mais opções. Exibir a equação no gráfico. Só que eu preciso tirar esse negócio aqui, né? E por que que não está mostrando a equação da exponencial? Ah, ele só faz... Tudo bem. Ele não dá, não vai fazer na mão. Ué. Então eu vou fazer na mão. Simples assim. Eu não tenho a velocidade, eu só tenho tempo. Aí eu não tenho a constante, eu tenho a velocidade constante. Eu tenho a concentração, eu não tenho a ordem da reação. A ordem da reação eu consigo
Só um minutinho, tá, gente? Eu tô vendo aqui como que eu vou resolver, porque eu precisaria dessa equação aqui. Se eu fosse no Orient, eu teria a constante, a equação. Ah, tá aqui a equação, pô. Ou não? Meu Deus, saiu a equação agora. Jesus, Maria José, saiu a equação. Sem essa equação fica difícil. Fica muito complicado. Deixa eu aumentar isso aqui. Isso aqui é concentração. Em mol por litro. E isso aqui é tempo em minutos. Então, vejam. E essa aqui é a equação para essa, é a equação dessa curva aqui, que é a equação exponencial. Que equação que é essa aqui, olha? Vou mostrar aqui para vocês que a gente estava vendo vimos hoje essa equação aqui, ó. É justamente essa equação, olha. É essa equação aqui, ó. Essa equação é essa equação aqui, ó. O y é a concentração. Tá aqui, ó. É a concentração da espécie. O A0 é a concentração inicial. Ele tá aqui, ó. 0 ponto é a concentração inicial. Ó, tempo 0, 0,1. E exponencial é esse Ezinho, tá aqui o Ezinho, menos, tá aqui menos porque tá uma queda negativa, tá vendo? Ele não está aumentando, ele está diminuindo. Vezes a constante, veja, a constante, ele já me deu a constante aqui, ó. E o x é o tempo. Quer dizer, ele está me perguntando o seguinte, vamos de novo voltar no exercício. Ó. Faça um gráfico da concentração versus tempo e determine a taxa de formação do SO2, que é a velocidade de formação do SO2, com o tempo T 200 minutos e T 600 minutos. Então, aqui no exercício, o que ele está querendo? Ele está pedindo para a gente, nos dados, ele quer a velocidade, no tempo igual a 200 minutos. E ele quer saber a velocidade no tempo de 600 minutos. Bem, primeiro, vamos agora raciocinar. A reação é essa aqui, né? SO2Cl2, SO2Cl2, gerando SO2 mais Cl2. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso. Deixa eu acertar aqui. Aqui e aqui. Teoricamente, nós temos uma lei de velocidade que seria igual a uma constante de velocidade vezes a concentração de SO2, Cl2, elevado a algum número que a gente não sabe. Ele não falou nada.
Depois a gente vai reler lá, ele não falou nada que a gente possa tirar que é uma reação elementar. E que seria igual, aqui seria 1. Então aqui seria 1 também. Ele não falou nada. Vamos ver aqui, ó. Os seguintes dados foram reunidos a uma certa temperatura para a decomposição do cloreto de sulforila, uma substância usada na variedade de síntese. Simplesmente mostrou o tempo, pediu para a gente fazer um gráfico da concentração versus o tempo e determinar a velocidade de formação do SO2. Veja, velocidade de formação do SO2, aqui a lei de velocidade, e a velocidade de formação do SO2, velocidade de formação do SO2. Vou representar assim, como velocidade do SO2, velocidade de formação do SO2 e vou representar a velocidade de consumo do SO2Cl2. Tá aqui. Velocidade de consumo do SO2 vai ser igual velocidade de consumo SO2Cl2. Certo. Como que a gente pode escrever a velocidade de formação do SO2? Velocidade de formação do SO2. Nós podemos escrever também dessa maneira: derivada da concentração do SO2 dividido pela derivada do tempo. Isso é do processo de formação. Eu posso também escrever a velocidade de consumo do SO2Cl2 como sendo menos a derivada desses dois aqui. SO2, Cl2 em função do tempo. E como que eu mantenho a relação desses dois entre a velocidade de formação e a velocidade de consumo? Eu consigo fazer isso através da velocidade da reação. A velocidade da reação, ela é igual. Aí eu vou colocar aqui. Nós podemos, isso vai depender do coeficiente estequiométrico, né? Aqui é tudo 1, então eu nem preciso colocar aqui o número 1 aqui para confundir a nossa cabeça. Deixa eu colocar isso aqui primeiro. Eu vou escrever dessa maneira que precisa entender primeiro. Aqui, deixa aqui, esse aqui também deixa aqui. Deixa eu pegar isso aqui. A velocidade da reação
ela pode ser igual, eu posso escrever dessa maneira, ó. A velocidade da reação, ela pode ser igual, ela pode ser igual à velocidade de consumo do S2CL2 e a velocidade de formação desse SO2. Ele está pedindo para a gente achar a velocidade de formação. Muito bem. E dá o valor da velocidade do composto que está sendo consumido. Eu também poderia, em vez de escrever isso, eu poderia escrever assim. Velocidade de reação é igual à velocidade de consumo. Consumo, é isso aqui. Aliás, isso aqui. É a velocidade de consumo disso menos, ou aliás, igual a isso aqui, que é a velocidade de formação do SO2. Acertar aqui. Acertar aqui. Bem, o que está escrito aqui, ó? Se eu ele quer que a gente calcule isso ou isto. Se eu achar a velocidade de consumo do S2CL2, eu acho a velocidade de consumo de formação do SO2, porque eles são iguais. Bem, e a velocidade de consumo do S2CL2, ela é determinada, ela também é igual à velocidade da reação. Aí nós fizemos esse gráfico. Esse gráfico, ele está mostrando uma variação, então uma equação de variação da concentração em função do tempo. E se nós fôssemos usar uma lei de velocidade, que a velocidade da reação é essa aqui. A constante de velocidade eu já achei. Essa concentração, né, a gente teria que verificar lá. Eu precisaria achar esse valor de N. O valor de N. Mas perceba o seguinte. Nós temos as constantes de velocidades, nós temos a concentração, mas não tem uma relação de tempo aqui, ó. Aqui não tem uma relação de tempo. Não tem assim. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui você tem duas incógnitas. Poderia fazer um sistema, mas acontece o seguinte: por mais que eu faça o sistema, a hora eu não vou conseguir fazer o sistema determinar a velocidade a 200 e a 600. Eu não consigo fazer isso. Ele quer que eu determine a velocidade aqui, nesse ponto, e ele quer que eu determine a velocidade aqui, nesse ponto. Ou seja, ele quer que eu faça a derivada do SO2 nesse ponto aqui, ó, 200, e nesse ponto aqui, ó, em 600. Ou seja, eu teria que traçar uma reta aqui, né, aqui passando no 200 e outra depois passando no 600. Outra passando no 600. Para que eu pudesse fazer a derivada, que justamente a derivada é aquela relação que a gente fez. A gente vai passar uma reta e vamos pela tangente do ângulo determinar o valor da velocidade instantânea. Ah, mas por que a gente não usa essa equação? Porque essa equação não me permite calcular a velocidade. Ela não vai permitir eu calcular a velocidade. Ela permite, num determinado tempo, achar uma concentração e a gente pode, no tempo de 200, achar a concentração. Eu posso até colocar a concentração aqui, ó. Eu tenho a constante de velocidade também, mas eu não tenho este N aqui, ó. Este N que a gente não tem ainda. Infelizmente a gente não tem. Se nós tivéssemos esse N, ou ele tivesse dado, eu acho que ele não deu, né, a lei de velocidade, ficaria mais fácil, ou desse alguma brecha para a gente. Então, como que a gente tem que calcular lá? Como que a gente pode calcular lá? Uma das maneiras é traçando. Eu vou ver se eu consigo fazer isso.
talvez... Deixa eu ver um negócio aqui. Mas acho que se eu colocar aqui não vai dar certo. Como que eu vou desenhar aqui? Vamos ver se eu vou conseguir aqui, gente. Não tá bom. Ele não tá pegando, né, direitinho. Deixa eu ver se eu conseguisse pegar e modificar aqui. Ah, ele modifica, né? Eu também te falo. Então, assim, ele tá. Não sei se vocês estão. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor aqui. Então, aqui, olha. Vamos, não tá muito bom, mas essa linha precisa passar na bolinha de 200, no tempo 200. No que ela passa aqui, ele faz um ângulo, né? Vou passar aqui novamente. Aqui, inserir ilustrações, formas, linha. Ele vai fazer um ângulo aqui, ó. E aqui também. Deixa eu tirar que tá muito espesso. E deixa eu fazer uma outra coisa. Então, eu tracei uma linha, pegou aqui nos 200. O que que eu tenho que fazer? Achar essa diferença aqui, ó. Basicamente é isso, é achar essa diferença e essa. É o cateto oposto pelo cateto adjacente. E isso permite a gente calcular uma velocidade. Bem, aqui mais ou menos. A gente podia também aumentar um pouquinho, para ficar mais fácil. Daqui até aqui, deixa eu aumentar aqui. E deixa eu pegar esta linha também. Aqui vocês estão vendo aonde eu estou aqui andando. Não consigo andar com ela, não. Aqui é na metade, aproximadamente na metade. Então aqui é 0,08. Aqui é onde está a linha é 0,09. Aqui é metade entre o 0,09 e o 0,1. Então aonde a linha, né, na verdade está batendo aqui, é 0,095. Então, aqui nesse ponto, 0,095. Se eu fizer a conta olhando aqui esse distanciamento,
Então, eu vou pegar esse distanciamento de 0,04 até 0,095. Então, eu vou colocar aqui. Estou calculando a velocidade de consumo, que é justamente isso aqui, ó, que eu estou fazendo. Estou calculando a velocidade de consumo, que vai ser tangente do ângulo alfa. E o ângulo alfa é justamente o ângulo que está aqui, ó. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto aqui, a gente vai medir essa diferença, do 0,04 até aonde eu coloquei esse risquinho novamente é 0,09. Deixa eu ver se eu consigo inserir um texto aqui. Zero vírgula zero nove. E deixa eu diminuir isso aqui. Então, essa linha aqui azul que eu coloquei é 0,09. Aonde essa outra linha está batendo aqui não é 0,09. É 0,95. Aqui, ó. Eu vou colocar bem em cima. Aqui é 0,095. Então, qual que é a conta que nós vamos fazer no cateto oposto? 0,095 menos 0,04. Essa é a primeira conta que nós vamos colocar. E o cateto adjacente é daqui, ó, de 600 até 0. 600 minutos, né? Até 0. Essa unidade aqui é uma unidade em mol por litro. Essa unidade aqui é minutos. Vamos fazer a conta. 0,095 menos 0,04 dividido por 600. Isso daqui dá uma velocidade vou aproveitar aqui, né, mais rápido. Uma velocidade 9,17 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5 mol litros segundo a menos 1. Pode colocar litros também a menos 1, assim eu não preciso colocar a barra de dividir. Essa velocidade de consumo do SO2-Cl2 é igual à velocidade de formação do SO2. Ué, se é igual, se isso aqui é verdade, que a velocidade de consumo do SO2-Cl2 é igual à velocidade de formação do SO2, então a velocidade de formação do SO2 em 200 minutos. Veja que eu passei aqui, ó, em 200 minutos. Depois, vocês podem fazer e colocar e passar a volta reta e colocar em 600 minutos e fazer a conta novamente. Isso aqui vai ser igual a 9,17. Depois eu vou verificar se está batendo, né? E vou tentar
usar depois aquela bendita da equação aí, tá? Então, teoricamente, esse aqui seria o resultado da velocidade de informação a 200 minutos. Então, isso daqui, deixa eu colocar aqui para cima. Isso aqui seria a velocidade para 200 minutos. Então, assim, só para entender, ele deu para a gente um conjunto de valores. Nós pegamos, colocamos esse conjunto de valores, o tempo e a concentração da SL2, fizemos um gráfico. Esse gráfico mostra uma dependência exponencial, que tem essa equação. Essa equação mostra uma variação do tempo, o x aqui é o tempo, o y é a concentração. Ele não está pedindo isso para a gente, ele está pedindo qual que é a velocidade no tempo 200 minutos, a velocidade de informação, né, do SO2. Perceba que aqui não é SO2, aqui é o SO2-CL2. Então, a gente tem que ter um entendimento de que essa reação química, né, essa reação química é uma reação que ela tem uma lei de velocidade. A gente não tem como precisar essa lei de velocidade, porque depende de um número que a gente não conhece, ele não falou, mas que a lei de velocidade de formação do SO2 é igual à velocidade de consumo do SO2-CL2. E, portanto, se eu consigo determinar a velocidade de consumo do SO2-CL2, eu vou achar a velocidade de formação. E a gente pegou a velocidade de formação em 200 minutos, nós traçamos uma reta tangenciando aqui os 200 minutos, calculamos a tangente desse ângulo, pegando essa diferença em relação a essa diferença. Foi isso que nós fizemos. Eu vou verificar depois, né, se tem uma maneira de nós utilizarmos essa equação para determinarmos a velocidade. E aí, mas eu tenho a impressão que nós não conseguimos fazer isso daí. Na maneira que eu expliquei aqui para vocês conseguiram entender? Aqueles sobreviventes? É meio complicado, porque você tem que fazer o gráfico e a complicação é que você precisa traçar. A gente fez essa determinação de uma velocidade instantânea. Aqui nós estamos determinando uma velocidade instantânea de consumo do reagente, você tá entendendo? É isso que a gente está fazendo. Mas eu vou, como que fala, tem outros exercícios, tem o dos 600 minutos, procurem fazer o dos 600 minutos. E o primeiro exercício que nós fizemos, né, que também nós fizemos, nesse primeiro exercício que nós fizemos, é mais simples, é um exercício em que a gente está avaliando a questão da reação elementar e as definições de reação elementar. Gente, aqueles que tiverem dúvida, por gentileza, pode ficar. Já passamos 5 minutos. Bom descanso para vocês. Sexta-feira a gente continua. E vamos que vamos. Boa noite aí, moçada. Bom descanso para vocês. Se por acaso eu achar um outro jeito de responder aqui essa pergunta, eu gravo e coloco lá para vocês. Bom final de semana para vocês aí, moçada. Alô, Guilherme. Tá aí, Guilherme? Falou, Guilherme. Abraço pra você, hein? Tô encerrando aqui. Abraço, gente.